Todos acharam em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, né? Em referência à palavra de Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jesus, tu os sabes. Então me disse: Profetiza estes ossos, e diz-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. E a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Então, né, aqui a palavra do Senhor, né, está falando que às vezes a gente está atravessando uma situação na nossa vida e a palavra de Deus diz que é para nós, né, profetizarmos em cima dos vales dos ossos secos, porque Deus é maravilhoso. Se Ele mandou, Ele garante. Então, se Ele te mandou ir, vá. Se Ele mandou você pregar, pregue. Se Ele mandou dar um testemunho, dê. Amados irmãos, eu estou aqui com muita alegria para falar sobre o que Deus fez na minha vida e na vida da minha filha, a Bárbara. A Bárbara, ela passou um momento bárbaro na vida dela. Um momento bárbaro, né? Mas Deus foi misericordioso. Em junho de 2010, eu trabalhava no PSF do BNH. Aí eu liguei para uma missionária amiga minha, que eu estava bem atribulada, para essa irmã orar por mim. Ela começou a orar por mim e falou assim: Irmã, Deus manda te dizer que a irmã vai passar por um vento muito forte. Aí eu comecei a chorar. Aí ela falou assim: Irmã, não chora não, que esse vento é para sua vitória. Aí eu comecei a falar para mim, eu falei assim: meu Deus, que vento é esse? Que vai me doer muito, mas que é para minha vitória. Eu não estava entendendo nada. Aí eu comecei a chorar. Ela só falou assim: Senhor, conforta o coração da tua filha. Ela não está preparada para receber a sua vitória. Por isso, irmão, quando Deus usar um vaso para te entregar algo, acredite, ora ao Senhor, fala: Senhor, se é de ti, atravesse comigo. Se é do inimigo, joga por terra em nome de Jesus. Se foi prova que eu peguei com as minhas mãos, Senhor, vai ser difícil para me atravessar, mas eu sei que tu vai me ajudar. Porque quando nós pegamos uma prova com as nossas mãos, a gente atravessa, mas Deus deixa a gente perecer um pouquinho, para a gente não aprender a não pegar a prova dos outros, né? Às vezes você quer fazer e Deus não está naquele negócio. Aí, amados, não passou uma semana, a Bárbara começou ficando com a gengiva toda roxa, sangrando. Ela falava comigo, irmãos, parecia que ela estava podre. Aí eu levei ela ao médico, o médico falou assim: ah não, é emocional. Aí eu levei a Bárbara para casa. A Bárbara começou dando febre. Eu falei assim: não, não é possível. Não é possível, isso não é normal. Peguei a Bárbara de novo e voltei para o hospital. Cheguei lá, o médico chamado, acho que é Luiz Antônio, né, um pediatra bom, ele falou assim para mim: mãe, olha, eu vou encaminhar a senhora para o Rio. Aí eu pensei comigo assim: minha filha está com câncer. Porque eu trabalhava na área da saúde, então eu não sou médica, né, não me formei, mas a gente trabalhei muito tempo, então as coisas ali a gente sabia mais ou menos quando estava errada. Aí, irmãos, eu fui em casa, peguei minhas coisas. Aí quando eu cheguei em casa, o irmão Daniel chegou atrás. Ele falou assim: você estava no hospital, você sumiu. Aí eu falei: estou indo para o Rio com a minha filha. Eu liguei para essa missionária que Deus usou para falar comigo. Ela veio para Casimiro, entrou na ambulância
e fomos embora para o Rio. Ela olhava para minha filha e falou assim: Senhor, eu como mulher de Deus, tinha muito tempo que eu não via o Senhor agir tão rápido. Aí eu chorava. Ela falou: só, mas Deus não falou nada que é para a morte, é para exaltação no nome do Senhor. Ali, amados, quando eu cheguei naquele hospital, eu e a minha filha e Deus, não conhecia ninguém. Fiquei olhando aquele hospital enorme, aquelas salas escuras. Eu falei assim: vamos começar. Aí começou os exames. Aí a médica foi e me chamou. Aí falou assim: olha, mãe, a gente ainda não fez exame, mas a gente está desconfiado que a sua filha está com leucemia. Aí eu falei assim, aí eu olhei para a cara dela. Ela falou assim: mãe, a senhora sabe o que é isso? Aí eu falei: sei. Eu falei: mas eu confio em Deus que eu sirvo. Aí ela começou a fazer os exames da Bárbara. Daqui a pouco veio o resultado. Aí ela mandou chamar o pai dela, que eu estava separada, né, na época do pai dela, né. Aí fomos para lá, para a sala dela. Ela falou assim: olha, a gente está suspeitando que a tua filha esteja com 2 tipos de leucemia. Se ela tiver com a LLA, tem tratamento. Aí o pai dela perguntou: e se ela tiver com a outra, doutora? Ela falou assim: ela vai morrer. Vocês vão perder a Bárbara. Desse jeito. Naquele momento, porque eu sou mãe, que a gente tem um filho, então a gente não espera que um filho nosso vai passar por uma situação dessa. A gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só com os outros. Aí naquele momento, eu tive um momento, né, que eu desabafei, chorei muito. Mas aí depois eu me coloquei de pé. Aí eu fui conversar com a doutora de novo. Ela falou assim: olha, mãe, a gente vai começar as quimioterapias da sua filha. Aí quando ela foi, só estava esperando saber qual era o tipo da leucemia que a Bárbara tinha. Quando o resultado chegou, elas me chamaram. Aí ela falou assim: olha, mãe, a sua filha tem a leucemia LMA, a leucemia mieloide aguda. Não tem cura, não tem tratamento. Ela falou um pouco, falou assim: ela vai morrer, como tinha falado antes. Mas eu virei para ela e falei que eu confiava no Deus que eu servia. Aí eu comecei ali naquele momento uma nova etapa da minha vida. E poucas pessoas aqui me conhecem, só a Rita mesmo, né? Eu tenho uma filha especial também. Aí eu ficava lá no Rio com a Bárbara e a minha filha aqui. Eu só pedia, eu não sabia se eu me preocupava com ela ou se preocupava com a Juliana em casa. Mas Deus estava cuidando de tudo, né? Aí começou. Ela começou a fazer as quimioterapias. Aí ela começou passando mal, aí foi parar no CTI. Aí foi pro CTI, aí eu ainda pensei assim, ficou um pouquinho, né? Ficou acho que 5 dias, né? Ficou um pouquinho no CTI, aí eu pensei comigo, beleza, né? Acabou. Mas não, só estava começando. Ela foi pro CTI e saiu do CTI. Quando eu achei que estivesse tudo bem, tudo direito, estava começando. Estava apenas começando uma grande trajetória na minha vida. Uma grande história que Deus escreveu para minha vida, eu creio assim. E que eu sabia ali que eu ia sair vitoriosa. Aleluia. Só que foi doloroso, foi espinhoso. Porque eu passei naquele deserto. Foi muito triste, irmão. Porque lá eu não tinha amigos. Lá eu não tinha família comigo, eu não tinha parente, eu não tinha ninguém. Só eu e Deus e a minha filha. Aí ela saiu do CTI e ficamos uma semana na enfermaria. Quando foi um domingo, ela começou chorando, falando: mãe, eu quero ver meu pai. Aí ele tinha uma mulher abençoada que falava assim: não vai não, é mentira dela. Ela tá querendo que você vá lá ficar com ela. Aí ela chorava querendo o pai. Aí começou sentindo dor no peito. Aí foi um domingo. Aí quando foram dar as medicações para ela, todos os acessos dela estavam fechados.
As veias dela estavam secas, eu não podia tomar medicação. Aí o médico chegou para mim e falou assim: olha, mãe, a gente vai ter que abrir um acesso profundo na sua filha, não tem anestesista no hospital. Eu falei para eles: pode fazer que ela vai deixar. Aí ele falou assim: não, mãe, ela não vai deixar. Eu falei: pode fazer que ela vai deixar. Ela esticou o bracinho e deixou eles cortarem, irmãos. Ela tem a cicatriz ali no braço, foi um buraco que abriu. Deixou cortar para eles darem medicação para ela. E ali entrou pela noite do domingo. E os médicos também não dormiam em cima dela ali, preocupado e tentando segurar, porque no CTI não tinha vaga. E a gente estava esperando o CTI liberar uma vaga para ela ir para o CTI novamente. Quando foi de manhã, os médicos falaram assim: olha, desocupa o corredor, que a gente tem que chegar com essa criança no CTI rápido. Aí eu comecei a chorar. Aí eles pegaram a maca, mas saíram correndo dentro daquele hospital, naquele corredor. Quando chegou na porta do CTI, eles não deixaram entrar. Olha, irmãos, eu fiquei na porta daquele CTI, esperando. Quando eles deixaram eu entrar, a leucemia, o câncer, é uma doença muito cruel. Quando eu cheguei naquele CTI, meu Deus, eu vi minha filha enorme, toda inchada. A pele dela estava toda pretinha, queimado. Ela com 10 máquinas de medicação, entubada. Eu falei: Senhor, e agora? Eu não vou ter coragem de ficar aí com a minha filha desse jeito. Ali, irmãos, eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar dentro daquele CTI. Porque estava muito triste ficar naquele lugar. Aí quando eu cheguei no CTI, que eu lembrei que Deus tinha usado aquela irmã para falar comigo, e que ela mandou eu buscar pelas madrugadas, que Deus ia falar comigo, ia me mostrar. Eu comecei a buscar pelas madrugadas e Deus me mostrou meu filho mais velho deitado em um lugar, tipo um mármore, ele sem uma gota de sangue, de fraldão. Quando eu cheguei no CTI e vi o estado que a minha filha estava, eu lembrei do sonho que Deus me deu. Eu falei: não era ele, era ela. Porque foi exatamente o lugar que Deus me deu no sonho que ela ficou. Foi exatamente aquele lugar, aquela cama grande, com aqueles tudo que estava ali. Eu falei: esse é Jesus. Porque às vezes, irmãos, Deus entrega algo pra gente, a gente fica duvidando. Então, quando é de Deus, Ele testifica nos nossos corações. Então, eu não sei qual é o vale que você está passando hoje. Qual é o vale que vocês estão passando para alcançar a vitória. Mas Deus diz, a palavra do Senhor diz: profetize no vale dos ossos secos. Porque Deus vai te dar vitória. Aí quando eu cheguei naquele CTI, eu sentava e levantava, eu não aguentava ficar ali dentro. Daqui a pouco começou, morria uma criança do lado, com o mesmo problema. Morria uma criança do outro lado. Eu falei assim: Jesus, o que está acontecendo comigo nesse lugar? Eu não vou aguentar. Mas Deus sabia que eu ia aguentar. Porque Deus, Ele não dá nem mais nem a menos. Ele dá da medida certa. Me doeu muito, porque era minha filha. Mas o Senhor sabia que Ele ia me dar vitória. Ele sabia que eu ia aguentar. Porque nós, crentes, somos provados para serem aprovados. A irmã estava falando que a vitória da irmã demorou tanto, mas eu sentia no meu coração de Deus para falar com a irmã. Não demorou, irmã. Ela veio no tempo certo. Aleluia, Jesus. Porque talvez se Deus te entregasse a vitória antes, a irmã não ia saber dar valor. De repente nem teria vindo aqui dar o testemunho que recebeu. Porque o Senhor faz desse jeito. Às vezes a gente quer as coisas na hora que a gente quer. A gente acha que Deus é obrigado a fazer na hora que a gente quer. Mas Deus não é obrigado a fazer as coisas na hora que a gente quer. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. E nós não devemos murmurar: por que Deus me deu isso que eu pedi?
Por quê? Eu vou contar uma experiência rapidinho. Está dentro do testemunho. O meu ex-marido, eu queria tanto. Já que eu queria, Deus concede o desejo do coração da gente. Deu. Ele voltou pior do que ele era. Aí eu falei, não, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. Passou o tempo, Deus me deu um esposo abençoado, que caminha comigo. Não era aquilo, não era porque eu tinha anos com ele. Não era aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, amados, ali naquele lugar, eu creio que Deus me levou para aquele hospital para que eu tivesse um verdadeiro encontro com Ele. Deus me levou ali para me capacitar. Porque não adianta você querer falar assim, eu oro bem, eu prego bem, eu falo bonito, eu sou. Você não é nada. Se Deus não fizer, você não é nada. Porque tem gente, eu profetizo. Profetiza por quê? Pela misericórdia de Deus. Nós somos vaso. Deus é o oleiro. Então Ele coloca a gente do jeito que Ele quer. Se Ele faz, achou que não está direito, Ele vai lá, quebra, amassa de novo, faz. Só vai parar de ser amassado a hora que você estiver do jeito que Jesus quer. Amém. Eu não estou falando isso para exaltar a minha vida, não, mas para exaltar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque cada dia que passa eu sou amassada. Mas amém, é para a honra e glória do Senhor. Porque eu não vim aqui contar de dificuldade, problemas que eu passo. Como uma irmã, eu vim aqui dar um testemunho de vitória, de bênção que Deus fez na minha vida. E estando ali naquele CTI, a minha filha começou usando todas as medicações. Começou usando quimioterapia. A quimioterapia deu um problema no coração, ela começou tomando remédio para o coração. O remédio do coração deu um problema no rins, ela começou tomando medicação para os rins. Eu não aguentava ver aquelas maquininhas, às vezes acelerava, às vezes diminuía. Eu ficava olhando para o tempo ali dentro, o tempo não passava. E os médicos, toda hora que aparecia um, eu perguntava como é que está minha filha, na mesma. Aí minha filha foi dando escara. Deu escara no bumbum, depois deu escara no pé, essa ferida aberta que está aqui. Eu falei assim, meu Deus, entubada, do jeito que ela está, ainda com machucado. Triste. Você vê um filho sofrendo assim. A primeira vez que ela foi para o CTI, aí ela tomava quimioterapia, aí ela tinha um cabelão assim também, só que era menos um pouquinho. Quando ela saiu do CTI pela primeira vez, eu fui lavar a cabeça dela. Quando eu comecei esfregando, o cabelo foi soltando. Eu esfregava, o cabelo soltava. Daqui a pouco o cabelo dela veio todinho na minha mão, aquela cabeleira. Eu olhei para ela e falei, Barba, caiu tudo. Aí eu ainda brinquei, falei, filho, o vento foi tão forte que não cortei seus cabelos. Aí eu falei, olha no espelho, ela não queria olhar. Aí eu falei de novo, ela olhou. Aí eu chamei o rapaz para passar a máquina na cabeça dela logo, para deixar lisinho. Ela ficou bonita, careca, como vocês estão vendo. Virou o xodó do hospital. E pela segunda vez que ela estava lá no CTI, eu olhava cada dia minha filha piorando. E lá dentro, irmão, eu não sofria só com a doença dela. Eu sofria com o meu ex-marido. Ligava para mim, me xingava de tudo quanto era nome, por causa da mulher que estava com ele. Aí eu falava para ele assim, falava assim, eu não tenho cabeça para nada, minha filha está aqui dentro quase morta. Aí ele, você não tem cabeça para outras coisas, mas para xingar a minha mulher você tem, dessa forma. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. E fui ficando ali. Passei uma estadia ali boa naquele hospital. Só que com tudo que eu passava lá, a situação lá de cá começava a ficar complicada. Porque a minha filha especial, a moça que ficou tomando conta dela, começou dopando a minha filha.
Aí um dia minha irmã chegou lá, botou uma pessoa para tomar conta dela. E graças a Deus, né, deu tudo certo. E aqui ficava meu filho mais velho, que eu creio também que Deus, né, capacitou ele também com essa experiência toda, capacitou, porque ele ficou como o homem da casa. Ele trabalhava no PJ, chegava em casa, ele não saía, cuidava do irmão e da irmã que estava em casa. Olha, estava sendo difícil, estava sendo espinhoso, estava sendo doloroso. Cada vez que eu olhava para minha filha, dava a sensação que eu não ia sair daquele lugar. Foi como a irmã disse, parece que nunca vai chegar a nossa hora. Parece que Deus nunca vai bater o martelo. Mas é assim mesmo. Só que tem uma coisa. O segredo da vitória é você não murmurar. Em vez de você perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? Eu poderia falar para Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? A minha filha só tem 10 anos. O que ela fez? Nada. Eu perguntava, Senhor, por quê? Para quê? Né? Não é por quê, é para quê? O que Deus queria que eu fizesse? Eu fui para aquele hospital com a minha filha, eu era nova convertida, eu estava cheia de carrapicho. Eu fumava. Lá naquele hospital eu parei de fumar. Lá naquele hospital almas se renderam aos pés do Senhor através da vida da minha filha. Às vezes, irmãos, a gente não quer renunciar ao pecado. Aí Deus vai lá e dá uma apertadinha. Lá tinha mães que eu falava de Deus. Tinha uma que falou assim pra mim: olha, Deus nem tá me ouvindo mais. Eu já pedi tanto, já não sei nem como pedir. Eu acho que ele nem tá me ouvindo mais. Mas eu falei assim, faz um concerto com Deus. Faz uma aliança com Deus. Ela não quis. Não quis porque gostava do final de semana. Porque tem crente, irmão, que às vezes Deus está... A sua bênção está numa portinha. Mas deixa de receber a bênção porque não quer renunciar a alguma coisa. Porque o que Deus tem na minha vida não tem na sua. O que Deus tem na sua vida não tem na minha. Deus nos levantou como profeta na terra. Um para fazer a diferença, né? Um é diferente do outro. Ninguém é igual. E muitas das vezes a gente passa luta. Tem muitas vezes, até os crentes mesmo, fala que você está passando luta porque você está em pecado. É mentira do diabo. Sabe por quê? Eu não vou dizer quando você não procura prova, você não passa luta, porque passa. Mas muitas das vezes Deus está te provando porque Ele quer algo de ti. Ele está requerendo algo de ti. Está querendo que você faça algo para Ele. Não é porque você está em pecado. Então, eu ali, porque o deserto é escola de crente. Deus não vai deixar ninguém morrer no deserto, gente. Por um minuto lá naquele, por vários, né, vezes eu achei que eu fosse morrer naquele lugar. Porque dói muito. Você vê um filho cortado. Você vê um filho sendo furado todo momento. Minha filha sempre foi muito vaidosa com os cabelos dela. Vendo minha filha careca. Magra, debilitada. Mas o Senhor sempre esteve ali comigo. Ele não me deixou passar nesse deserto, nesse vale sozinha, não. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Porque eu orava. Eu botava meu rosto no pó, naquele chão imundo daquele banheiro. Eu pedia para o Senhor. Eu desci na casa do olheiro. Deus não deixou eu morrer naquele deserto. E ali eu estava todo dia. Aquela missionária ligava para mim, para saber dela. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, Deus vai te dar vitória. Só que ela também já começou a ficar preocupada, porque estava demorando. Eu só falava para o Senhor assim: Senhor, tu disse que não seria para a morte. Era o que me deixava de pé ali naquele lugar. Às vezes quando Deus te mostra alguma coisa, te fala alguma coisa, preste atenção nos detalhes. Amém. Porque às vezes são pequenos detalhes
que te deixa de pé. Porque aquela irmã me entregou muitas coisas naquele dia. Mas o que me sustentava, que eu prestei atenção, foi quando Deus falou: não seria para a morte. Pequenininha a palavra, né? Eu poderia ter guardado tudo aquilo que ela me falou. Mas não, eu só guardei essa frase. Tu disse, Senhor, que não seria para a morte, Senhor. Era o que eu falava. Tinha irmãs naquele lugar, tinha mães ali naquele lugar que falavam que eu não estava nem ligando. Mas ou você confia no Senhor, ou você não confia. Porque Deus não quer crente meio barro, meio tijolo. Ou você sai, ou você entra. Porque a palavra do Senhor também fala para nós, em 1 Samuel 2, eu acho que 6, se eu não me engano, que Deus é o que dá a vida e o que faz descer a sepultura. Ele tira da sepultura, Ele coloca na sepultura. Porque Deus é Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus tivesse recolhido para Ele, o que eu ia fazer? Eu vou brigar com Ele? Porque os nossos filhos não são nossos. Deus dá para a gente cuidar. Então Ele põe a hora que Ele quiser. Não vamos murmurar quando você estiver passando na prova. Tem gente que fala assim: eu não vou ser crente mais não, que eu vivo numa prova danada. É igual uma moça que trabalhou comigo uma vez. Ela aceitou Jesus. Aí ela saiu lá de casa. Aí ela sempre ia lá dar faxina pra mim. Aí eu falei: e aí, você tá na igreja? Ela virou pra mim e falou assim: eu não, Deus não fez nada pra mim. Eu falei assim: Senhor, tenha misericórdia, porque ela não sabe o que ela fala. E mesmo ela tendo trabalhado comigo e assistindo de perto o que eu passei, e vendo o que o Senhor fez na vida da Bárbara, tá certo que não foi com ela, mas é um testemunho. Ela estava de perto, ela viu, ela assistiu o meu sofrimento de perto. Irmãos, eu sei que naquele lugar, todo dia os médicos falavam que a minha filha piorava. Aí minha filha teve uma sepse, né, que é a infecção generalizada. Porque ela não tinha uma defesa no organismo. As bactérias entravam e fazia festa. A médica falou pra mim que ela estava toda tomada pela doença. Porque o câncer, né, ele dá numa região, você vai lá, opera, às vezes ele volta, às vezes não volta, Deus cura. Como eu já falei, se Deus curar, ele é Deus, se ele não curar, ele continua sendo o mesmo Deus. E a leucemia, ela é no sangue. Então ela comia tudo. Tem uma irmã aqui em Casimiro, a irmã Luzia, que tem um salão, não sei se vocês conhecem, um salão de beleza. E a Márcia, a irmã do rapaz que encapa sofá. Só elas que tinham o sangue que a minha filha precisava. Era o A negativo. Só que as pessoas também nessa cidade, irmão, são muito solidárias. Eles colocaram um carro anunciando, pedindo sangue para minha filha. Eles fizeram camisa para minha filha, para pedir sangue para ela. E também tiveram aqueles enviados de Satanás, que eu falo desse jeito, que eu não estou aqui para glorificar o nome dele não, mas, né, quando é enviado a gente tem que falar. Que pediam coisas para mim que eu não recebia. Até compra pediram, graças a Deus não precisei, porque eu trabalhava, né? E o meu cartão ficava com o meu menino em casa, ele fazia as compras, fazia tudo, e minha família também me deu suporte, né? E eu lá no Rio com a Bárbara. Eu tive muita despesa lá, mas Deus não deixou faltar. Como eu já falei antes, Deus, ele prova, né? Mas ele aprova. Ele garante. Ele te dá a prova, mas ele garante. Aí pediram compra, pediram oferta na igreja, pediram, era tanto dinheiro que eles pediam para botar gasolina, para pagar pedágio para ir lá. Só que isso não acontecia. Os carros que levavam as pessoas para doar sangue era da prefeitura, como desse rapaz Marmelo, né? Que arrumava o carro e mandava as pessoas irem para lá para doar sangue para ela. E essa irmã Luzia, ela chegava lá, eu ligava para cá desesperada, porque não tinha plaqueta para ela.
porque é tudo separado. Ela tomava uma bolsa de plaqueta, uma bolsa de hemácias, uma bolsa de... Aí, essa irmã ia para lá para doar as plaquetas para ela. E ela chegava lá em uma fé para doar as plaquetas para ela, que ela falava assim, em nome de Jesus, hoje eu vou doar essas plaquetas, ela vai ficar boa. E eu vou adiantar bastante aqui, porque senão a hora vai embora, né? Aí, amados, aí chegou um dia, a médica chegou para mim e falou assim, olha, mãe, a sua filha piorou. Eu falei para ela assim, piorou o quê? Minha filha está entubada. Minha filha estava com 2.000 plaquetas, porque é de 150 a 450. Ela estava com 2.000. Minha filha está sem defesa. Piorou mais o quê? Ela falou assim, ela tem uma pneumonia. O perigo dessas doenças é a pneumonia, né? Que mata. Aí eu falei assim, Senhor, tu disse que não seria para a morte. Aí naquele dia, o pai dela tinha me ligado, me xingado pra caramba. Aí quando a médica falou isso pra mim, aquilo me doeu tanto. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que é pra gente fazer prova de ti. Então hoje eu quero fazer prova de ti, Senhor. Tu disse que minha filha não ia morrer, que não seria pra morte. Só que eu preciso de uma resposta sua hoje, Senhor. Porque senão eu vou morrer nesse lugar. Eu não aguento mais. Eu falei, Jesus, olha o que eu estou passando aqui. A humilhação que eu estou passando aqui dentro. Porque às vezes as pessoas não acreditam na sua vitória. Às vezes as pessoas acham que você não é capaz, você não é merecedora de receber uma bênção. Como tem uma colega minha, né, que Deus até tirou de perto de mim, que quando a minha filha estava morrendo, ela ficava lá toda hora ligando. Quando minha filha melhorou, ela sumiu. Parecia até que ela não queria ver minha filha viva. Irmãos, naquele lugar também tem uma irmã que foi para o monte orar. Quando chegou lá, Deus mostrou para ela obra de bruxaria, que a pessoa trabalhava com pirâmide para matar minha filha. Só que eu confio no meu Deus. Aí naquele dia eu falava pro Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta, que eu não estou aguentando mais. Porque às vezes Deus está só esperando uma atitude sua. Só você profetizar para Ele fazer a bênção. Aí eu segurei numa janelinha, eu chorei. Por uns minutos Deus me deixou sozinha. Eu creio dessa forma. Porque a dor que eu não senti o tempo todo que eu fiquei ali, eu senti naqueles momentos. Me doía até o fio de cabelo. Porque minha filha tinha piorado. Já não tinha mais o que piorar. As pessoas que iam para lá ver a minha filha saiu de lá chorando. Em vez de me consolar, eu tinha que consolar eles. Olha, mas Deus é tão fiel, tão lindo. Porque no mesmo dia, a médica chegou para mim e falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas aquela mancha que eu falei para a senhora que estava da pneumonia, sumiu. Não é uma mancha. Eu falei, eu já sei o que é. Aí daqui a pouco vem ela com os exames, mãe, sua filha está com defesa. Aí começou a vir as plaquetas dela, foram para 146.000 plaquetas. Eu falei, ô Jesus, tu és fiel. Tu és maravilhoso, Deus. Eu não sou digna de ti. Porque nós não somos dignos. Mas Deus é misericordioso. Tem gente que bate no peito para contar uma vitória, achando que ela é merecedora daquilo. Não é não. Se Deus fez na vida dela, foi porque tem muita gente precisando ouvir meu testemunho. Porque tem gente que já não tem mais esperança, que já enterraram seus sonhos. Mas o Senhor esta noite manda, profetiza nos vales dos ossos secos. Porque seus sonhos vão ter vidas, vão voltar a crescer. E vai acontecer. Aí naquela mesma semana, amados, a médica chegou para mim e falou assim, olha mãe,
a gente vai estubar a sua filha. Estubar é tirar o tubo, para ver se ela consegue respirar fora do aparelho. Aí tentaram, mas Deus é tão bom. E eu ficava assim, mesmo ela, né, em coma, eu falava com ela e ela me respondia. Ela mexia o nariz. Aí eu falei, ó filha, seja forte, faz força para fazer xixi, pra gente sair daqui logo. Faz força, tenta respirar. Olha, amados, ela desligou o aparelho da minha filha. Minha filha não precisou voltar para o oxigênio. Ela dormiu a noite toda tranquila. Aí no outro dia tiraram o tubo, no outro dia começou tirando as máquinas, uma medicação começou fazendo mal para outra, e aí Deus trabalhando, porque Deus complica, descomplica, para depois explicar porque complicou. Porque o remédio do coração estava fazendo mal por rins. Tiveram que tirar o remédio do coração. A quimioterapia estava fazendo mal por outros órgãos. Tiveram que tirar até a quimioterapia venosa. Ela começou a tomar quimioterapia oral. Aí ela saiu daquele CTI. Eu vou resumir aqui para não ficar muito tarde. Ela saiu do CTI. Aí estava de sonda. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, para que essa sonda? Essa menina com essa sonda. Mas as médicas não tiravam. De madrugada ela teve uma diarreia, uma dor de barriga terrível. Começou a tossir, espirrar, a sonda foi lá no chão e caiu. Eu falei, ô glória. Aí, meu irmão, na mesma semana, era a semana do aniversário dela, a gente foi pra casa. Aí ela voltava pros blocos de quimioterapia, mas aí parou logo. Aí um dia, quando eu estava em casa com ela, eu sentei em cima da minha cama e fiquei assim, Senhor, eu não tenho dúvidas que a minha filha está curada. Para que ela está com esse catéter ainda no peito? Por que ela está com esse catéter se ela não vai tomar mais medicação venosa? Isso é para quem tem fé. Não sou melhor do que ninguém, não. Mas vamos colocar nossa fé em ação. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho dúvida que ela está curada. Aí comecei falando com Deus, sentado e olhando para ela. Acho que ela estava dormindo. Falei, esse cateto no peito dela, né? Ficava aquele negócio pendurado, ela uma mocinha, né? Tinha que andar na rua com aquilo. Ah, minha filha, 2 horas da manhã, eu virei na cama. Parecia que eu estava deitada do lado de uma fogueira. Minha filha estava com febre. Eu liguei para a Wanda, um rapaz da prefeitura que me ajudou muito. Aí eu falei, Wanda, a Bárbara está com febre. Nós temos que ir para o Rio agora. Quando chegou lá, a médica olhou e falou assim, ela está com bactéria do catéter. Eu falei, glória a Deus. Porque ele só ia tirar o catéter se desse bactéria. Eu falei, Deus tem as formas dele trabalhar. Então ela deu bactéria no catéter. Eles tiveram que tirar o catéter dela. E até hoje minha filha não voltou lá para ficar internada. Ela vai lá porque nós temos que ser obedientes. Porque Deus faz o que o homem não pode fazer. Agora o que o homem pode fazer, a gente tem que obedecer. Porque senão, olha o que eu passei. Olha o sacrifício de tolo. Deixar tudo para trás. Deus mandou você parar? Deus não mandou. Então eu vou levar. Continuar levando. Mas minha filha está curada para honra e glória do Senhor. Amém. Os exames dela não dá nada. Nem a doença residual mínima que fica, às vezes o restinho, até sair. O dela não dá nada. Minha filha não precisou de implante. Não precisou de cirurgia. Deus implantou uma medula nova na minha filha. Aleluia, Jesus. Deus limpou o sangue dela. Amada, eu só profetizava, eu tinha fé. Eu tive fé. A gente lá dentro cantava um louvor que fala, quem tem promessa de Deus não morre. Mas quem tem promessa de Deus morre sim. Sabe por que morre? Porque às vezes Deus tem promessa na sua vida, mas você não quer obedecer. Você prefere sacrificar. Aí você morre.
Porque Deus tem promessa na vida da minha filha de ser uma missionária, levar a palavra, o testemunho dela para esses 4 cantos do mundo. Agora, se ela não quiser, a culpa vai ser de Deus?